Bem-vindo ao Bíblia Comentada. De segunda a sexta, capítulos comentados da Santa Palavra. Aos sábados, mensagens que aquecem o coração e aos domingos, a poesia dos Salmos. Porque ouvir é bom, mas entender é essencial. Estamos nas principais plataformas de streaming. Inscreva-se e aprofunde-se na Palavra de Deus. Deus abençoe sua vida. Fique agora com mais um episódio. Bíblia Comentada, melhor que ouvir é entender. O capítulo 36 de Gênesis é basicamente uma genealogia de Esaú, irmão de Jacó. Embora possa parecer um texto meramente histórico, há muita profundidade e significado aqui, especialmente quando consideramos o papel das gerações na história do povo de Deus. O capítulo começa com uma introdução clara. Estas são as gerações de Esaú, que é Edom. Gênesis capítulo 36, versículo 1. Essa identificação de Esaú como Edom é importante, pois Edom seria a nação que surgiria dos descendentes de Esaú, tornando-se uma nação vizinha e frequentemente inimiga de Israel. Ao mencionarmos Esaú, estamos tratando da linhagem que não é diretamente a escolhida por Deus para levar adiante a promessa feita a Abraão, mas que mesmo assim tem relevância dentro do cenário bíblico. Esaú tomou suas esposas dentre as filhas de Canaã, o que já nos remete a um conflito espiritual e cultural. Entre suas esposas estão Ada, filha de Elon, o Eteu, e Olibama, filha de Aná, neta de Zibeão, o Eveu. Gênesis capítulo 36, versículo 2. A aliança de Esaú com mulheres cananeias era um sinal de que ele se distanciava da linhagem espiritual que Deus havia estabelecido para a família de Abraão. Jacó, ao contrário, foi buscar esposa na terra de seus parentes para preservar a pureza espiritual da sua linhagem. Ao longo do capítulo, somos apresentados aos filhos de Esaú, entre eles Elifaz, filho de Ada, e Reuel, filho de Basemate. Gênesis capítulo 36, versículo 4. Esses nomes, que muitas vezes passam despercebidos, representam a expansão da descendência de Esaú. E é interessante notar como suas gerações crescem rapidamente, ocupando regiões específicas. Um dos pontos importantes no capítulo é a migração de Esaú para longe de Jacó, para a região de Seir. Gênesis capítulo 36, versículo 6. Esaú tomou esposas, filhos, filhas e todas as pessoas de sua casa, e se afastou de seu irmão, porque ambos possuíam muitas riquezas, e o território onde habitavam não era suficiente para eles. Aqui vemos um reflexo prático de uma separação que já vinha acontecendo de forma espiritual. Jacó era o herdeiro das promessas divinas, enquanto Esaú representava o afastamento dessa bênção, optando por uma vida mais voltada para as riquezas e as alianças com povos estrangeiros. O texto nos mostra que Esaú foi o pai dos Edomitas, que habitavam em Seir. A nação de Edom, que surgiu dos descendentes de Esaú, teria uma longa história de conflito com Israel. Embora Esaú e Jacó tenham se reconciliado em certo momento, as nações que saíram de seus descendentes seguiram por caminhos opostos e muitas vezes em inimizade. Esse detalhe histórico é fundamental para entendermos a tensão que existe entre esses povos nas Escrituras. Nos versículos seguintes são listados os chefes de famílias descendentes de Esaú, conhecidos como duques ou príncipes. O termo duque, que aparece frequentemente no capítulo 36, versículos 15 a 19, reflete a estrutura hierárquica dos descendentes de Esaú, que eram líderes tribais importantes. Essa estrutura tribal contrasta com a de Jacó, que mais tarde veria seus descendentes organizados em 12 tribos de Israel, uma nação escolhida por Deus para ser luz para as outras nações. Outro aspecto interessante no texto é que os descendentes de Esaú rapidamente se tornaram reis em Edom, antes que houvesse reis em Israel. Gênesis capítulo 36, versículo 31. Isso sugere que os edomitas se estabeleceram como uma nação poderosa e organizada antes mesmo dos israelitas. O povo de Israel, por sua vez, demoraria mais tempo para se estabelecer como nação e ter uma monarquia, o que só acontece nos dias de Saul, séculos depois. Isso nos ensina que, embora a prosperidade material e a organização política possam parecer sinais de bênção imediata, o propósito de Deus com seu povo escolhido estava sendo preparado de forma mais lenta e profunda. O capítulo termina com uma lista extensa de príncipes que surgiram dos descendentes de Esaú. Essa genealogia detalhada pode parecer árida à primeira vista, mas ela é importante para demonstrar como Esaú, mesmo fora da linha direta da promessa de Deus, teve uma influência significativa na região.
Edom seria um povo forte e duradouro, embora frequentemente em oposição ao povo de Israel. O que podemos extrair de prático desse capítulo? Embora Esaú tenha sido abençoado com descendentes e riquezas, ele não fez parte da linhagem espiritual pela qual a promessa de Deus foi transmitida. Isso nos lembra que as bênçãos materiais, embora sejam sinais da provisão divina, não são o principal indicador de que estamos vivendo dentro do propósito de Deus. Jacó, com todas as suas dificuldades, recebeu a promessa espiritual que apontava para a vinda de Cristo, enquanto Esaú, com sua prosperidade, seguiu por um caminho de afastamento espiritual. Gênesis capítulo 36 nos desafia a refletir sobre o valor da herança espiritual. Muitas vezes, as bênçãos materiais podem parecer mais visíveis e atraentes, mas a verdadeira riqueza está em estar no centro da vontade de Deus. A história de Esaú e seus descendentes é uma lição sobre as consequências de escolhas que priorizam o material em detrimento do espiritual. Com isso, percebemos que Deus tem um plano que vai além das riquezas e do poder temporário. Ele escolhe, guia e protege aqueles que seguem o seu propósito, como fez com Jacó. E isso nos encoraja a buscar não apenas as bênçãos visíveis, mas a intimidade com Deus e a participação em sua promessa eterna. Obrigado por acompanhar o podcast Bíblia Comentada. Texto e produção Douglas Vieira. Trilha sonora 50 Sounds, faixa The Awakening. Música por 50sounds.com, voz ChatGPT 4.0. Bibliografia, comentários expositivos Hernandes Dias Lopes, editora Agnus. Comentário bíblico Matthew Henry, editora CPAD Ernie Champlin, editora Agnus. Charles Spurgeon, Os Tesouros de Davi, editora CPAD. Obrigado por ouvir o Bíblia Comentada. De segunda a sexta, capítulos da Santa Palavra, aos sábados, mensagens ao coração e aos domingos, a poesia dos Salmos. Porque não basta ouvir, é preciso entender. Inscreva-se em nosso perfil nas principais plataformas de streaming e aprofunde-se na Palavra de Deus. Deus abençoe sua vida. Até amanhã. Bíblia Comentada. Melhor que ouvir é entender.